Então, hoje eu trouxe um assunto para a gente falar, conversar um pouquinho, dialogar, fazer um raciocínio crítico sobre a arte da convivência. Conviver, viver em sociedade, viver entre a família, viver com os amigos, viver no trabalho e todas as consequências e formas de convivência que nós temos que concluir neste nosso período terreno, em busca, claro, do aprimoramento e da evolução espiritual. Então, por que falar um pouquinho disso? Eu busquei na SBE, que é a nossa fonte, a nossa busca, né, de conhecimento, sobre algumas psicografias ou alguns ensinamentos sobre no posicionamento da SBE quanto à convivência. E eu trouxe aqui algumas frases no sentido seguinte. Primeiro, porque uma das nossas missões, que é a situação atual no qual o nosso espírito está reencarnando, é aplicar os conhecimentos internalizados a favor de uma pessoa ou de um grupo da nossa convivência. Então, uma das nossas missões é conviver, aplicar os nossos conhecimentos na convivência social, seja ela no âmbito que for. E o espírito adquire conhecimentos novos através das experiências, das vivências e convivências. Então, nós temos um aprendizado gigantesco para fazermos quando convivemos, acumuladas ao longo das nossas sucessivas situações pelas quais passamos, tanto no polissistema espiritual como no polissistema material. Então, nosso conhecimento também é adquirido através dessas experiências, vivências e convivências. E assim, o nosso conhecimento, a nossa evolução. O espírito se caracteriza pela soma das experiências, dos conhecimentos em sentido amplo, acumulados ao longo da nossa existência, ou das nossas existências. Os conceitos que nós temos, as ideias, os sentimentos, as nossas emoções, os nossos sonhos, os nossos amores, as ideias, os ideais, as construções, as avaliações que fizemos, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos erros, os nossos enganos, as realizações que fizemos, os relacionamentos que nós temos, as convivências que fazemos e os encontros que nós temos, são todas as experiências somadas que fazem o nosso conhecimento espiritual. Irmão Grimm. O espírito é a inteligência, a afetividade, os valores, a vontade, a ação e a construção, a individualidade, a consciência, a singularidade. É o ator e o portador da cultura. Irmão Grimm. Mas como é difícil, né, a tarefa de conviver com o nosso próximo. Amar os nossos filhos, os nossos amigos, fique à vontade. Os nossos pais, ou aqueles que são caros e estimados, as pessoas que nós gostamos, que nos identificamos, que temos sintonia, é facílimo. Principalmente quando tudo está bem e quando eles correspondem às nossas expectativas. Super fácil. Até o criminoso mais impiedoso é capaz de fazê-lo sem grande dispêndio, sem grande problema. Até mesmo aos estranhos somos capazes de ajudar. E nem parece uma tarefa das mais difíceis. Colaborar com algumas moedas para o pedinte no semáforo, doar algumas roupas que não nos servem mais, ou um pouco de alimento que abunda em nossa despensa, são atitudes meritórias, quando motivadas por razões puramente humanitárias, voluntárias, e nesse caso denotam até um certo grau de nobreza, né? Para nós, nobreza no sentido de caridade. E alguma preocupação autêntica nossa com o próximo, desde que este próximo permaneça distante. Nós pensamos assim. Difícil é, então, realmente estender o nosso braço e o nosso entendimento, a nossa paciência,
o nosso amor para além dos limites da matéria, para aqueles que consideramos que nos tiram do sério, aqueles que não correspondem às nossas expectativas, que nos menosprezam, que nos prejudicam, e ainda pior, aqueles que nos ignoram. Aqueles pelos quais nutrimos uma antipatia aparentemente inexplicável, e com que os quais tão pouco conseguimos frequentar até os mesmos ambientes. Como conviver? Então, a revista Ser Espírita, do mês de... Perdi. Onde é que fica escrito? Aqui. Edição 7, não tem o mês. Traz um texto muito bacana da Simone Matos, que trata sobre a arte da convivência. Dizendo assim, em muitas situações do cotidiano, a outra pessoa é avaliada como difícil. Nós avaliamos a pessoa, essa pessoa é difícil. Porém, a gente não pode esquecer que, da mesma forma, quem julga pode ser julgado. Será que também nós não somos difíceis? Então, um dos maiores desafios do ser humano é a convivência diária com outros, realmente. Na nossa casa, na família, no trabalho, locais públicos, as pessoas se conhecem, nós nos conhecemos, no trânsito, nos lugares de lazer, enfim. São excelentes oportunidades, esses convívios, esses encontros, para que a gente possa exercitar a nossa tolerância, a paciência e, principalmente, o respeito ao próximo, no sentido de entender o limite de cada um. Será que é justo eu achar que a pessoa não me tratou bem, ou que a pessoa tem aquele ou aquele outro defeito? Será que eu também não tenho? Será que ela tem conhecimento para enxergar isso e para mudar isso? Julgar é fácil. Mas é tão simples colocar isso em prática no dia a dia? Não é, né? Então, para muitas pessoas, inclusive nós, não é nada fácil ser tolerante. E pequenos desentendimentos podem representar o início de uma enorme crise. Ontem eu achei muito interessante o que aconteceu. Numa reunião de condomínio, bem divertida, uma pessoa, não vou identificar, óbvio, assumiu o condomínio e a pessoa anterior não gostou porque, por ego, gostaria de ter ficado no lugar. E demonstrou isso, por isso que eu estou aqui dizendo. E há um tempo atrás, havia sido feita uma ata onde iria se aumentar o salário do síndico para que mais pessoas quisessem assumir o cargo, né, fosse uma forma de incentivo. E esse síndico anterior não quis, disse que não precisava e tal. E quando essa nova pessoa assumiu, ela está exigindo o novo valor, que é o salário mínimo estadual, é um pouco maior, é 100 e alguma coisa reais, né? E agora o síndico anterior disse o seguinte, que ele ia cobrar o condomínio dessa diferença. Porque não achava justo ele ter aceito o valor anterior e ela agora aceitar o valor novo. Mas ele que fez a opção. E ele iria processar o condomínio, etc, etc. Bom, ontem à noite ela falou o seguinte, eu abro mão da minha parte. Eu não quero gerar conflito, não preciso disso. Não vai fazer diferença, embora eu acho que ele quer isso, não tem problema nenhum. Então, a forma de evitar o conflito foi grandiosa. Quantos iriam fazer isso? Não é nada, não é o dinheiro, né? É o ego. Então, é complicado. Foi muito grandioso da parte dela. Na opinião da bancária Rosa Maria Gutierrez Branco, de Paranaguá, ela diz que o mais importante para melhorar o relacionamento com o próximo é, primeiramente, vencer um desafio pessoal. Será que não é o nosso ego que quer brigar, que quer exigir, que quer aparecer, que quer se destacar, que quer ser lembrado, visto? Diz assim, ela, a Rosa, é importante fazer a autoavaliação, autorreflexão. E, a partir daí, autotransformação. Autoavaliação, autorreflexão, autotransformação. Precisamos olhar para dentro e ter coragem de reconhecer os nossos limites. E a autotransformação, superá-los. Bacana, né?
Rosa trabalha 22 anos como bancária. Alguém é bancário aqui? Eu tinha 14 anos quando fui bancária. Eu fui estagiária, né? Meu Deus, bancário, né? Imagina, todo dia, milhares de pessoas. Não é fácil. Então, diariamente, convivendo com o público externo. Ela diz que atua como coordenadora de grupos do Estudo Espírita. Eu não lembro da Rosa. Conta que o dia a dia numa agência bancária, muitas vezes, é bastante tenso. Para garantir o equilíbrio e a harmonia, o mais importante é sempre manter a paciência, a educação e a ética, principalmente tendo cuidado com o que se fala e como se fala. Umas dicas, né? E é importante isso, do que se fala e como se fala. Eu tive uma experiência bacana, eu viajei para o exterior e não falo fluentemente, falo muito bem a língua, mas fluentemente, né? Não é assim. E aí, chegava momentos assim de uma conversa que você fica quieto, não consegue dizer o que você quer exatamente. E às vezes a pessoa não te entende, ou entende o contrário daquilo que você está falando. E aí você acaba observando, no caso eu acabei observando, que o diálogo, a forma com que se fala e o que você fala, é muito complicado. E às vezes é só uma questão de entendimento. Não é nada daquilo que a pessoa queria dizer, ou que estava sentindo. Só falou do jeito errado, da forma errada e falou errado. Quantas vezes a gente faz isso? Não precisa falar outra língua, no português mesmo. A gente não consegue expressar realmente o que a gente está sentindo. A gente tem uma dificuldade enorme enquanto ser humano de fazer isso. Não conseguimos nos expressar. Aí os homens falam que não entendem as mulheres. Realmente. Nós não é aqui o machismo, mas assim, não é a mulher e nem o homem. Nós, todos, temos dificuldade de nos expressar. Nós não conseguimos nos abrir, ou quando nos abrimos, talvez não nos expressamos com tamanha clareza. E às vezes a pessoa, por mais clara que você seja, não entende, não compreende. Então, esse diálogo que deve existir, para que haja esse equilíbrio e essa harmonia, é especial, é essencial. Outra ferramenta que a Rosa aqui utiliza, mais uma dica, é o autocontrole. Interessante, né? Então, para a psicóloga Denise B., que trabalha como consultora de empresa, coach e psicoterapeuta, as relações com as outras pessoas podem ser facilitadas quando se procura o próprio bem-estar social. Será que vale a pena? Valeria a pena a síndica lutar por R$120? Era o que a pessoa queria, encrenca, confusão. Não estava bem, não está bem, precisa, né? Precisa de um carinho. Vale a pena? Ela comenta que as pessoas são diferentes. Então, é diferente a forma de perceber, de sentir, de pensar, de agir. E por isso, nós devemos respeitar essa diferença e entender. A convivência sofre com as diferenças que podem se tornar divergências, tensões e desconfortos, até conflitos. Respeitar o outro e entender a si mesmo. Outra forma de melhorar os relacionamentos seria buscar crescer na compreensão e relação com o outro. Já que se vive em sociedade, desta forma, exercitar o respeito ao próximo. O outro pode ser bem diferente em temperamento, perfil, e isso pode ser um complicador na minha relação com ele ou na dele comigo. Mas talvez ele não seja tão difícil. Eu é que ainda não sei como lidar com ele. Pode ser também, né? Ela destaca ainda a importância de se trabalhar a clareza na comunicação interpessoal. Não dá para adivinhar o que a gente pensa. E não dá para expor tudo o que a gente pensa. Tem que ter bom senso, razão, crítica e expor com clareza. Por mais que demore, que seja difícil, muitos problemas de relacionamento vêm de ruídos de comunicação, que são as interpretações equivocadas do que o outro diz. É importante aprender a obter informações mais completas, perguntar,
ouvir antes de reagir ou antes de falar. Para sintetizar, podemos colocar como 3 pilares: a empatia, a flexibilidade e a comunicação. A psicóloga aqui questionada sobre a agressividade que surge às vezes entre as pessoas em locais como trânsito, filas de banco, supermercados. A gente se irrita às vezes, né? Por bobagens. A psicóloga comenta especialmente nas grandes cidades, isso ocorre porque, talvez, pela correria gerada pela competição, a necessidade de trabalhar e produzir mais, correr contra o tempo, etc., nos faz menos tolerantes e talvez menos educados em alguns espaços, como trânsito, filas, onde se reproduz essa competição e, eventualmente, se extravasam agressividades. Ela alerta que, se as pessoas não se conscientizarem sobre isso, acabam virando escravas do relógio, sempre atrasadas para o próximo compromisso e, consequentemente, mais irritadas. Em sua rotina profissional, a bancária Rosa observa que, muitas vezes, há falta de paciência e respeito pelo próximo. Noto que, quando uma pessoa está nervosa ou desequilibrada, consegue contagiar as outras. É quando o tumulto cresce. O racional dá lugar ao emocional e o ambiente piora. Isso é importantíssimo. Você chega no ambiente e tem uma pessoa nervosa, desequilibrada, ela contamina. Por que contamina? Porque os outros se deixam contaminar, obviamente. Será que nós não somos esse tipo de pessoa que chegamos no lugar e estamos desse jeito, causando mais dor social, como o irmão Leocádio diz? Vale a pena? Nessas horas, algumas ferramentas disponibilizadas pela doutrina dos espíritos são fundamentais para evitar ou reverter tais situações. No momento assim, nosso papel como pessoa religiosa é agir de maneira tranquila, equilibrada, em prol do todo, não de uma maneira egoísta. Este é basicamente o mesmo conselho que se encontra no livro Serenidade, o Esforço Silencioso do Bem, livro maravilhoso do irmão Leocádio, psicografado pelo irmão Mauri, em que o espírito Leocádio diz o seguinte: sua compreensão, sua generosidade, seu desprendimento atraem bondade alheia em seu benefício. Tome cuidado, os que odeiam, desejam o mal ao próximo, se juntam mesmo que se detestem. É a força indicativa do pensamento cumprindo a lei dos semelhantes. É sintonia. Os bons expressam materialmente o exercício do amor. Assim, garantem a tranquilidade, o equilíbrio, a satisfação todos os dias, a cada segundo. É um ótimo exemplo do bom humor. Está tudo desabando, mas bom humor. Porque o bom humor atrai o resto de bom. Para Rosa, o maior desafio do exercício diário de convivência é mesmo entender o outro. Procurar ter empatia, paciência, manter o diálogo, saber que existem diferenças de visão de mundo e respeitar essas diferenças. Quando achamos que as outras pessoas são difíceis, a dica é fazer a reflexão de que talvez elas também nos acham difíceis. Da mesma forma. Sem dúvida, o alcance deste entendimento muda a forma de se encarar os fatos. É preciso entender que o difícil é apenas o diferente. É o possível de cada um. Que cada ser é único, com suas próprias experiências e entendimentos. Se cada um fizer o seu melhor possível, faremos uma transformação. Ainda aqui, no texto, traz o seguinte, a opinião da arquiteta, urbanista e paisagista paulista Débora de Santos, que diz o seguinte: podemos ser tão difíceis quanto as pessoas que achamos difíceis. Tudo fica mais leve e a convivência se torna mais fácil quando nós percebemos isso.
Débora, que também é estudiosa do Espiritismo, tem uma realidade profissional em que precisa dialogar com dois polos diferentes. De um lado o cliente e de outro a mão de obra especializada. Ambos representam grandes desafios e exigem habilidades para se manter com boa convivência. Diz ela, temos sempre que ter em mente que cada um tem a sua bagagem de vida, seu conhecimento e a sua vivência. Quando se compreende isso, tudo fica mais fácil. Mas a gente pode acrescentar também a educação, o ambiente em que a pessoa conviveu e convive. Nós podemos acrescentar inúmeros fatores, principalmente naquele sentido de quem fere é porque está ferido. Aqui ela vai falar um pouquinho. Em sua rotina, muitas vezes ela percebe que as pessoas estão acostumadas a brigar, como se a vida fosse uma grande batalha. Em função disso, a compreensão das necessidades alheias está sempre em segundo plano para muitos. Primeiro vem o eu, e as pessoas se esquecem de olhar e prestar atenção aos outros, quando às vezes basta isso para que tudo se resolva, simples assim. Sua sugestão é que as pessoas busquem substituir a ideia de batalha da vida, porque quem fere é porque está ferido, a qual muitas estão condicionadas por uma troca de vivências e experiências, algo muito mais rico e prazeroso. Interessante, né? Então vamos exercitar a nossa convivência da melhor maneira possível. Precisamos parar com as expectativas em demasia. A gente espera muito do outro, né? Seja ele o companheiro, o filho, o amigo, o irmão, a mãe, o pai, enfim. Nós esperamos algo, esperamos que se porte desse jeito, que fale daquele jeito, não é? As expectativas limitam a pessoa. Deixe a pessoa trazer o que ela tem para te fornecer, para te mostrar, para te dar. E se ela tem aquilo que ela tem, não entenda que é baixo, que é pouco. É o que ela tem. Esse é o respeito, né? Então, a compreensão de que cada indivíduo age de acordo com a sua situação evolutiva, com a sua evolução, nos oferece uma leitura bastante clara da situação. Cada um sempre faz o melhor que pode, baseado na sua formação moral e intelectual, cultural, religiosa, etc. Baseado nas experiências que viveu, cada um cria o seu modelo de mundo, com o qual relaciona-se com as outras pessoas ao seu redor. E quando a gente não cria expectativa, a gente se surpreende. E como é bom ser surpreendido, né? Não esperava isso, olha que coisa linda. Você não esperava. E aí, quando você aumenta o grau de expectativa, nunca vai chegar ao que você esperava. Nada vai te surpreender. Nada vai ser bonito, porque você está num grau elevado. Algumas pessoas mentem, pois também foram vítimas de mentiras. Foram criadas em ambientes mentirosos. E para elas, é esse o padrão. Esse é o padrão de vida. É o que elas conhecem. Outros atacam por medo, ou por sentirem-se inferiores. Quantas pessoas fazem isso? Nós mesmos também fazemos, quando nos sentimos acuados. Há aqueles que traem porque também foram traídos. A repetição, né? É a repetição do movimento. Enfim, para todo desvio de conduta, podemos encontrar uma razão lógica. Se a gente for entender um pouquinho do passado de cada um pouquinho da vivência, se a gente tiver esse conhecimento, claro que nas relações mais rápidas não é possível isso, mas a gente acaba entendendo. Há uma razão. É claro que isso não justifica o comportamento inadequado da pessoa. Não significa que está certo. O que importa não é o certo e errado. Nós não temos que julgar isso. O que importa é nós entendermos, compreendermos e agirmos com mais equilíbrio e tranquilidade. Não temos ideias das expectativas e dos caminhos que cada um percorreu para chegar até aqui. Como podemos exigir que alguém nos ofereça o que ainda não tem?
Não devemos esperar no próximo mais do que ele pode nos oferecer. Não é caridoso e chega a ser cruel esperar que alguém carregue um peso maior do que a capacidade das suas forças. Interessante, né? O orgulho. Nós somos orgulho em demasia. É um dos grandes problemas que temos que enfrentar na nossa encarnação para evoluir nesse sentido. Acreditamos que merecemos um tapete vermelho num caminho decorado com flores. E quase sempre nos ofendemos com qualquer coisa menor que isso. Um comentário descuidado passa a ser uma ofensa lembrada por décadas. E aí vem o perdão. O perdão, ele é supervalorizado. Melhor do que perdoar é não sentir-se ofendido. Não foi Osho que disse isso, Carmen? Você tem alguma coisa... Como é que ele falou? Você tem alguém que você não perdoou? Aí ele fala assim, ninguém me ofendeu. Aquele maior perseguidor dele da Inglaterra, né? Quando a Inglaterra perseguia muito a Índia toda, por causa do governo, Uhum. e como Gandhi sempre entregava a paz. Era Gandhi, foi Gandhi, né, Osho? É Gandhi. E como ele sempre entregava a paz, e esse grande perseguidor, o Gandhi falando numa assembleia toda, aí esse inglês chegou e pediu licença, a maioria da assembleia não queria deixá-lo falar, mas aí o Gandhi disse que sim, que ele falasse, aí que ele falou que ele estava pedindo Perdão. né, do Gandhi, por todas as ofensas, aí que ele falou, mas Ah. eu não me senti ofendido. Nossa, um dia a gente chega lá. Você nunca me ofendeu. Não é no sentido de se sentir superior. Nós estamos falando de Gandhi. Mas quando a gente pensa isso para a gente, né, nós temos que entender. E tentar fazer da mesma forma, né? Então, não existe a necessidade de perdoar o ofensor. Acho que primeiro a gente tem que perdoar a nós mesmos. Compreender o ofensor já faz o resto. E conhecimento é responsabilidade. A partir do momento que nós temos esse conhecimento, nós temos que agir tão quanto. Será mais cobrado aquele que sabe mais, né? Algo assim. Então, o espírita, mais que qualquer um, deve compreender essas coisas e posicionar-se de forma inteligente e racional diante das situações de conflito. Mas isso a gente tem que se preparar. Nós já sabemos como é que é. Sabemos como devemos fazer. Na hora H, quando acontece, nós temos que saber agir. Não devemos, então, interpretar as reações das pessoas ao nosso redor como ofensas pessoais, por mais que pareçam ser. Na maior parte do tempo, estas ofensas só revelam a fraqueza, o medo, a ignorância, no sentido de falta de conhecimento, daquele que fere. Os fracos e os temerosos devem ser amparados e consolados, e os ignorantes devem ser orientados, para que juntos possamos caminhar em direção ao progresso. Isso é ser espírita. Vamos lá conviver melhor em sociedade? Por hoje é só, obrigada.